Mal comparando, até lembra, né? Um pouquinho mais aberto, Tinha né? posição, mais né, aberto, parceiro? né, Qualquer uma. Qualquer lugar, né, o Blue? E dali, ó. Dali ele gosta. Petkovic na batida, bola por cima, golaço! Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávio Geral TV na área. Só para deixar uma nostalgia aí, a gente botou um gol que o Pet fez no Maracanã nesse ano, bem parecido com o que ele fez em 2001 contra o Vasco. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Mário Monteiro, que sim, foi fundamental para a chegada do Vitor Pereira. Vocês vão entender o porquê dessa situação. A gente vai falar também sobre o Quinteiro, né? Passar números dele, e ele já está admitindo aí que tá dando indícios que não vai continuar no River Plate, porque até já tá agradecendo ali o River em tom de despedida. A gente vai falar também sobre os números do Flamengo em relação a público. Por que Vasco, Botafogo querem ganhar a mesma coisa do Flamengo depois de verem esse ranking que eu vou mostrar para vocês em relação ao público nos estádios? E também, é lógico, a gente vai falar sobre a volta do time do Flamengo, que está marcada para hoje, dia 26 de dezembro, temporada de 2023 começa, porque às 3 horas da tarde tem a representação do elenco do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flávio Geral TV. Mas antes disso, se vocês quiserem sempre ficar bem informados, todo dia de manhã tem um resumo de todas as notícias do Flamengo. Dê um clique no like e marque todas as notificações no sininho para vocês sempre estarem bem informados. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, falando agora sobre o Mário Monteiro, que é o preparador físico que vai vir junto com o Vitor Pereira, e ele surpreendeu a todos, revelando que ele foi um dos motivos aí do Vitor Pereira vir para o time do Flamengo. Porque o Vitor Pereira estava indeciso na hora de escolher se vinha para o Flamengo, se voltava para a Europa. Mais uma prova de que ele, quando saiu do Corinthians, saiu para não ficar no Brasil. Mas a imprensa paulista gosta de distorcer tudo, gosta de chorar, então que continue chorando. Mas a verdade é a seguinte, ela começa a aparecer pouco a pouco. O Mário Monteiro não queria mais treinar nenhum clube na Europa. Ele não queria mais ser ali um preparador físico de futebol. Ele falou que ou voltava para o Flamengo, ou iria para alguma seleção, ou continuaria aposentado. E o Mário Monteiro é um dos caras mais queridos da comissão do Jorge Jesus, que passou aqui em 2019. E que bom que ele voltou. E vai ser um cara fundamental para fazer o elo de ligação entre os jogadores e também o técnico Vitor Pereira. Vamos abrir aspas para o que disse o grande e autêntico rubro-negro Mário Monteiro, que está de volta ao time do Flamengo. Ele falou, apenas 2 situações me fariam voltar a trabalhar. Retornar ao Flamengo, o clube de onde eu nunca deveria ter saído, ou uma seleção de Portugal, ou uma seleção brasileira. Então o cara, já só dessa palavra aí que ele falou que nunca deveria ter saído do Flamengo, já mostra a paixão, o carinho e o amor que ele tem pela torcida, pelo clube, pelo Rio de Janeiro, sim, é fundamental. Ele é casado com uma brasileira e ele ama o Rio de Janeiro. E uma outra situação também, ele revelou aqui, lembrando que na época que ele saiu com o Jorge Jesus, ele tinha uma promessa com o Jorge Jesus de seguir ele sempre durante alguns anos. Esses anos acabaram, tá? Por isso que ele não está mais com o Jorge Jesus também. E aí ele falou, o Vitor Pereira me ligou, e aí eu dei as melhores referências possíveis. Ele estava um pouco indeciso, então ele não sabia se iria vir para o Flamengo ou não. Mário, fundamental nessa situação. E falei sobre o clube, sobre a cidade, sobre a torcida. No fim dessa conversa, ele disse, se eu for, faço questão que você me acompanhe. Valeu, Mário Monteiro. Vitor Pereira é um excelente treinador. Tenho uma convicção que ele vai dar certo, né? Qualquer contratação é uma aposta no futebol, até mesmo de técnico. Mas acredito que pelas referências, pela experiência que esse cara tem, ele vai dar certo. E tá aí a prova que o Mário Monteiro foi fundamental para a sua chegada. Obrigado, Mário Monteiro. O aguardamos de braços abertos. E também, Vitor Pereira, nós o aguardamos de braços abertos. Sejam muito bem-vindos. E hoje começa a temporada de 2023 para o time do Flamengo. E nação rubro-negra, tem alguns times no Brasil que querem ganhar a mesma coisa do Flamengo, mas não dá para chegar nem perto do time rubro-negro em relação a público, a quantidade de torcedores. E esses valores foram revertidos em dinheiro em relação ao público que a gente colocou dentro dos estádios em 2022. Fomos o clube que faturamos o maior valor financeiro em relação à bilheteria. Vou passar o ranking para vocês e vou mostrar onde fica Vasco, Botafogo e Fluminense comparado ao time do Flamengo. Vamos lá. Começando pelo Flamengo, 103 milhões de reais
Pontuação aí, é o único clube que superou 100 milhões de reais em bilheteria bruta, em valor de renda de bilheteria, tá? Em 39 jogos. Aí a gente tem Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro. E a gente vai descendo. Em sétimo lugar está o Fluminense, que arrecadou 30 milhões de reais. 70% a menos do Flamengo. Até um pouco mais de 70% que eles arrecadaram a menos do que o time do Flamengo. Vasco vem depois com 16 milhões de reais e o Botafogo vem com 13 milhões de reais. Olha a discrepância, olha a diferença para vocês quererem receber a mesma coisa do Flamengo no Carioca. Não tem sentido essa situação. Botafogo e Vasco, juntando os dois, deram o que o Fluminense conseguiu botar dentro do estádio em relação à renda. Então não tem comparação, não tem como times quererem ganhar a mesma coisa que o Flamengo ganha. O Fluminense foi inteligente, botou a mão na consciência e falou, pô, vou garantir aqui os meus, acho que se eu não me engano são 14 milhões de reais. Vou garantir os meus 14 milhões de reais, visto que o Flamengo vai receber 20 milhões de reais da Brax pelo Campeonato Carioca. E aí Botafogo e Vasco querem receber a mesma coisa. Tem sentido? De verdade, se a gente parar para pensar, os fatos mostram que não tem sentido. A torcida do Flamengo é esmagadoramente maior. A renda do Flamengo é esmagadoramente maior em relação ao público. Porque somos uma nação, a torcida é gigantesca. Então, para mim, não tem sentido esse choro do Botafogo e Vasco quererem receber a mesma coisa. Tá aí mais um número para provar que somos uma nação. E agora uma curtinha aqui, já em tom de despedida, o jogador de 29 anos, que nessa temporada não foi titular do River Plate, mas foi muito importante, o Quinteiro, ele revelou ali que já está no tom de despedida, né? Escreveu que agradece a tudo o que o River Plate fez, que ele vai parar para refletir, mas que ele não tem a decisão de sair ou ficar do River Plate. Então isso é uma boa notícia porque a gente quer um jogador com essas características, né? E ele nessa temporada tem 36 jogos com 7 gols e 7 assistências. Menos de meio gol na conta dele por partida. É um número assim distante de um jogador top de linha, mas a gente sabe que o Quinteiro é um cara que é o chamado camisa 10, é o armador do time e a gente realmente precisa de jogador nessas condições para ocupar a vaga do Arrascaeta quando ele não tiver condições de ser titular. E também o Everton Ribeiro é um cara que arma o jogo, a gente tem muita carência no elenco em relação a esses jogadores. Então o Quinteiro está no aguardo, o Flamengo vai também esperar para saber a decisão dele. Com certeza algo nos bastidores já está rolando, porque é um desejo do Flamengo contar com esse jogador. E se o jogador for inteligente, parar, botar a mão na consciência, vai escolher o time do Flamengo, até porque temos milhões de campeonatos para jogar nessa temporada de 2023, e um deles é o Mundial de Clubes, um campeonato que todos os jogadores de clubes sonham em jogar. Então, se ele vier para o Flamengo, vai ser muito bem-vindo e para mim vai encaixar como uma luva, mesmo ele tendo sim alguns problemas de contusão, mas não chega perto dos problemas de contusão que tem o Douglas Costa. E também ele não tem a rejeição da torcida que o Douglas Costa tem. Então, eu traria ele, se tivesse condições, também não fosse onerar tanto os nossos cofres, que parece que não é o caso, né? Porque o futebol argentino não paga tão bem assim para os jogadores, ainda mais nesse momento de crise, nesse país vizinho nosso da América do Sul. A nação rubro-negra, temporada de 2023, está recheada de jogos, recheada de campeonatos, e a temporada começa hoje, né? Após quase uma licença especial dos jogadores, eu vou explicar o que é isso. Na época que eu era militar, existe ali uma licença especial, né? Depois de alguns anos você sendo militar, você ganha uma licença especial que fica mais ou menos uns 50 dias em casa. É mais ou menos isso pelo que eu me lembro. E os jogadores ganharam essa licença especial, né? Porque eles tiveram de férias nesse ano de 2022 em torno de 43 dias de descanso. Dá para recuperar as energias, dá para recuperar de alguma lesãozinha que estava,
dá para chegar filé para a temporada de 2023. E hoje, dia 26 de dezembro, graças a Deus, não aguentava mais não ter nada sobre Flamengo na televisão, a gente não poder ver os treinos de jogadores, a gente não ter um contato com o mais querido do Brasil, de perto ali, né, do estádio, ou vendo pela televisão, mas a volta do time está marcada para hoje, às 3 da tarde, mesmo o Vitor Pereira só se reapresentando na semana que vem, os jogadores já vão estar lá no ninho, para começar aquela semana desgastante. Porque quando volta de férias, é uma semana para esfolar o couro dos jogadores, para eles poderem se preparar muito bem para a temporada de 2023. Que todos vocês tenham uma temporada excelente e que tragam muitos títulos para a nação rubro-negra, para a gente sorrir de orelha a orelha. Lembrando que em fevereiro, dia 1º até o dia 12, tem o Mundial de Clubes da FIFA. E esse ano o Flamengo chega com bastante força para enfrentar, se Deus quiser, a gente conseguindo passar pela semifinal, enfrentar o Real Madrid na final. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!